Esse corte é oferecimento da Pizzaria do Gordo. Quer pedir a sua? Link na descrição. Só uma pergunta que eu vi aqui que eu achei legal. Na Umbanda, como que é a vida após a morte? Por exemplo, na religião evangélica, se prega, se você tiver uma vida seguindo as coisas certas, entre aspas, você vai pro céu. Como que funciona esse pensamento na Umbanda? No caso da evangélica, eles pregam que o espírito dorme para esperar o juízo final e Deus fazer o julgamento, né? Não vai diretamente para um céu ou para um inferno. O espírito fica dormindo, isso é na evangélica. Na Umbanda, por exemplo, assim como o Allan Kardec, que é a famosa mesa branca, que é uma outra denominação espírita, né, que é o Kardec, a gente prega o seguinte, que o espírito ele morre e vai passar por uma evolução. Né? Vai passar, por exemplo, a gente fala muito da escola de Santo Agostinho, que é um termo que nós usamos para provar que o espírito tem uma evolução. Então, o espírito após a morte, ele continua num plano astral, chamado de umbral, né? De senzala espiritual, são alguns nomes que são dados, em busca de um aprendizado. Muitos espíritos, inclusive, não aceitam a morte dentro da nossa doutrina. Aí as divindades, os guias, vai fazer todo um processo de encaminhamento para o espírito evoluir, para ele entender e aceitar a morte, para ele buscar um outro caminho. Que são muitos espíritos que depois voltam na Terra como entidades para trabalhar nos terreiros de Umbanda. Isso dentro da doutrina Umbanda, tá, gente? Então isso que acontece após a morte. Tem muitas pessoas que morrem e voltam na Umbanda como entidades incorporadas em outros corpos. Vamos dar um exemplo claro, a Umbanda prega muito sobre os índios, que são os caboclos, que esses índios, na nossa religião, eram aqueles índios de lá, de 100, 200 anos atrás, que morreram, e voltam agora como caboclos para poder prestar caridade. Assim como os baianos da Umbanda, né? Existem espíritos que vendem o nome de Lampião, Maria Bonita, que foram cangaceiros aqui no Brasil. Então, a gente acredita que após a morte existe uma evolução que pode voltar ainda à Terra a prestar caridade através de médiuns espirituais.